Oi, gente. Eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês pela seguinte razão. Com essa história do isolamento, a gente tem que continuar os nossos estudos a partir de casa. Estudar a partir de casa pode ser muito complicado, pode ser difícil, né? Bem mais difícil do que presencialmente. Sempre, todo o sistema EAD acaba exigindo que a pessoa tenha um senso de organização muito grande. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi me organizar, encontrei uma forma de me organizar e aí eu estou compartilhando com vocês como eu me organizo, para que talvez vocês também se inspirem por esse meu jeito e consigam também aplicar isso à necessidade de vocês, seja escola, fundamental, não importa, seja pós-graduação, seja universidade, não importa. O importante é a gente conseguir entregar os prazos até que as universidades, as escolas, todo mundo consiga se organizar de uma maneira melhor, encontrar formas de avaliar esse progresso. E até lá a gente tem que tentar cumprir os prazos do jeito que der, certo? Então, assim, a primeira coisa que eu fiz na tentativa de me organizar é que eu fiz uma lista de cada um dos textos que está sendo pedido para cada uma das matérias, certo? Alguns professores já mandaram assim listado, eu aproveitei os que não tinham mandado, eu mesma criei a lista. Então, eu fiz assim. Então, por exemplo, aqui eu tenho, esta é uma das matérias, tá? Então, eu separo, tipo, livro tal, capítulo tal, nome do capítulo. Eu ponho o capítulo, a página, tudo certinho, tá? E aí eu vou fazendo assim. Então, aqui eu tenho, para essa matéria, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 títulos que eu tenho que ler, eu tenho que fazer fichamento desses títulos e eu tenho que entregar para o professor até uma determinada data. Então, aqui em cima eu coloco o nome da matéria e aqui eu coloco o prazo de entrega que eu tenho, certo? Fui fazendo isso com cada uma das matérias, tá? Cada uma das matérias eu fiz isso. Aí, o que eu fiz? Eu selecionei algumas cores e eu determinei que cada matéria tem uma determinada cor. Então, para uma matéria, escolhi a cor roxa, para outra, escolhi azul, para outra, verde, para outra, preto. Eu tinha até começado a me organizar assim previamente, né? Antes da história do isolamento e tal. Então, eu tenho sempre essas canetas bem coloridas, tá? Com muitas cores diferentes, porque elas me ajudam realmente. A organização visual ajuda demais, demais. Para mim, pelo menos, ajuda. Acho que ajuda bastante gente. Então, assim, para uma matéria, por exemplo, psicopatologia, para essa matéria eu vou sempre usar a cor roxa. Então, eu vou usar ela aqui, eu vou usar ela no planner, eu vou usar ela nos meus stickers, eu sempre uso a mesma cor. Então, assim, na hora que eu vou selecionar a cor, eu já tento me assegurar que eu tenho a caneta daquela cor, que eu tenho post-its daquela cor. Então, por exemplo, eu tenho esses post-its aqui, ó, certo? Multicolorido, tem de outros tamanhos, enfim. Então, eu começo fazendo o quê? Imprimir, tá? Coloquei o nome da matéria, coloquei o prazo. Aí eu vou para o meu planner. Existem duas formas que eu gosto de fazer o planner. Eu, por um acaso, antes da história do isolamento, eu tinha ganho de presente de uma amiga um planner da La Boutique Papeterie. Olha que coisa linda. Não é lindo? Gente, muito fofo. Normalmente eu uso planners do mês, mas dessa vez eu achei que o da semana realmente veio a calhar. Eu acho que ele é essencial, por quê? Porque os professores estão passando conteúdos e prazos que a gente tem que entregar semana a semana, certo? Então, eu pego uma folha dessa semana e eu vou me organizar. Como eu me organizo? Primeiro eu escrevo qual é a data limite, certo? O meu prazo de entrega. Então, por exemplo, eu tenho uma matéria que eu tenho que entregar no dia 29. Aliás, eu tenho uma, duas, três matérias que eu tenho que entregar no dia 29 e uma matéria que eu tenho que entregar na terça da semana que vem. Isso é apenas uma anotação, é um lembrete para mim, para eu saber o que eu tenho que fazer primeiro, segundo, terceiro e tudo mais. Então, por exemplo, a matéria que eu tenho que entregar mais para frente, que é na terça-feira, eu pego os capítulos que eu tenho que fazer o fechamento. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos. E eu começo a andar no sentido inverso. Então, se eu tenho que entregar na terça, eu vou pôr um capítulo para fechamento na segunda, um capítulo para fechamento no domingo, um capítulo para fechamento no sábado,
um capítulo para fechamento na sexta, um capítulo para fechamento na quinta e um capítulo para fechamento na quarta, certo? Aí, as outras matérias, eu vou fazer no sentido inverso. Ao invés de fazer de trás para frente na minha semana, eu vou fazer de frente para trás. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei no começo as matérias que eu tenho mais habilidade. Escolhi isso por quê? Porque são matérias que eu já vinha lendo mais, são matérias que eu já tenho mais afinidade. Como tem capítulos aqui que eu já tinha lido previamente, o que acontece? Eu não vou ter que necessariamente reler o capítulo todo. Eu vou ter que fazer uma consulta, eu tenho que buscar alguns momentos específicos e esses momentos eu vou pescar, buscar as citações, fazer as explicações, os resumos, o fichamento e tudo mais, certo? Então, aí eu tiro da frente o que está mais simples, já mando para o professor e encerro. Aí entram as duas formas de você organizar seu planner. Essa é a primeira, certo? Que aí eu vou colocando, tipo, fichamento capítulo 3, capítulo 5, capítulo de uma matéria só. E assim por diante, aí eu pego a outra matéria, faço a mesma coisa, tento dar uma mesclada, sendo que todos, ou melhor, 3 matérias, todas não, 3 matérias eu tenho que entregar até o dia 29, certo? Ok. Isso é um jeito. Isso funciona bastante no caso de, vamos supor, você não veio lendo tudo. Você não está muito hábil com os temas. Então, e você, além de tudo isso, você tem outras demandas na sua casa, como, por exemplo, seus filhos, que também estão recebendo lições, você também precisa ajudá-los nesse processo. Você tem que cuidar da casa, você tem as coisas para fazer, limpeza, comida e tudo mais. Então, quando você distribui na sua semana dessa forma, fica menos pesado em termos de quantidade de coisa que você tem para fazer e também fica menos pesado no sentido de que você não estafa mentalmente, porque tem essa, né? Porque aí o que eu estou fazendo? Estou colocando um capítulo de uma matéria nesse dia, outro capítulo de uma matéria nesse dia, então aqui são 2 fichamentos, aqui mais 2, aqui, e assim por diante, tá? Esse é um jeito bacana de você se organizar. Notem que eu usei a mesma cor que eu estava usando para essas matérias aqui. Mesma cor aqui, mesma cor aqui. Outra forma de você organizar o seu planner, e particularmente essa é uma forma que eu gosto bastante, e que muito provavelmente é por aí que eu sigo, é completar toda a matéria. Uma matéria por vez. Não importa se tem um capítulo ou 5. É uma matéria por vez. Então, esse é o jeito que eu estou organizando esse segundo planner, que é um jeito que eu gosto bastante. Não sei se dá para vocês verem aqui, tá? Então, por exemplo, aqui eu peguei uma matéria, no caso, processos grupais, certo? E aí eu coloco todos os fichamentos. 1, 2, 3, 4, 5 fichamentos, tá? Aí eu tenho que terminar todos os fichamentos de processos grupais na segunda-feira. Aí eu venho para cá. Todos os fechamentos de cognitivo comportamental na terça. Então, assim, eu termino e eu já mando para o professor no e-mail. Termino e mando. E vou fazendo isso com todas as matérias, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Na segunda-feira, você se mata, faz tudo de uma matéria. Na terça-feira, você se mata, faz tudo da outra matéria. Na quarta-feira, você se mata, faz tudo da outra matéria. Na quinta-feira, você se mata, faz tudo da outra matéria. Na sexta, no sábado e no domingo, eu já terminei. Ou eu vou descansar, ou eu vou aproveitar tempo de qualidade com a minha família, ou eu vou me organizar para a próxima semana, certo? É isso. Agora, eu gosto de fazer assim e para mim funciona porque eu já vinha lendo, eu já vinha estudando, certo? E também, então assim, vai ser praticamente uma pesquisa, vou juntando, vou fazendo, vou colocando e tarará. Por outro lado, você também consegue manter uma linha de raciocínio, certo? Porque você está sempre dentro da mesma matéria. E os capítulos, normalmente, eles têm continuidade e tudo mais. Então, você vai emendando um capítulo no outro, aquele raciocínio ele vai se construindo dentro de você e aí você termina... Você vai ver, tipo assim, é difícil, tipo, o primeiro fichamento daquela matéria. O segundo já vai estar um pouco melhor, o terceiro... Quando você chega no último, você já está fazendo aquilo com os pés nas costas, entendeu? Esse é o jeito que eu gosto, tá?
Mas, gente, adaptação, organização e ver o que funciona melhor para você, entendeu? Sempre assim, gente. Se vocês não tiverem um planner em casa, não vai sair para comprar, não vai, gente. Pega uma folha sulfite, uma folha de caderno, pega uma canetinha, um canetão, uma caneta colorida, qualquer coisa, cria um planner. Faz o seu planner agora, certo? Depois você compra. Quando as coisas estabilizarem, tem esse hábito com você e faça, certo? Eu pego esse planner, ou eu deixo na minha mesa, ou eu deixo no meu painel, certo? E vou seguindo assim. Outra coisa importantíssima, conforme você concluir o texto daquela matéria, não todos, texto a texto, você fez um fechamento, pega a caneta da mesma cor e você risca o fichamento. Risca ele aqui no seu planner, vai lá naquela lista dos nomes e você risca aqui também. Isso é importante porque, psicologicamente falando, nós somos muito visuais, a gente absorve as coisas dessa maneira e isso nos dá uma sensação de missão cumprida. Sabe assim, você completou, você concluiu. Toda vez que você consegue concluir, você concluiu, você sente mais forte, mais preparado para completar o que vem pela frente. Então, riscar é muito importante. A outra coisa importantíssima é assim, por exemplo, vou pegar aqui essa matéria, tá? Que tem um livro só, mas o que eu vou mostrar aqui vocês vão fazer para todas as matérias, todos os livros, todos os textos, enfim. Então, essa matéria eu tinha escolhido a cor roxa, certo? Então, no meu papel, eu estou aqui com a cor roxa, certo? Ah, só deixa eu explicar uma coisa. Essas datas que eu coloquei aqui é no caso de você dividir a matéria por datas, tá? Então, por exemplo, esse fichamento foi no dia 25, esse no dia 26, esse no dia 27. A mesma divisão que eu faço no meu planner, eu trago ela para cá, tá? Para eu manter uma unidade de raciocínio. Mas, enfim, voltando ao livro. Então, aqui eu tinha escolhido a cor roxa, certo? Então, aqui eu estou usando a cor roxa. No meu planner, essa matéria também está com a cor roxa, tá? E no meu livro, os meus stickers, meus post-its também estão com a cor roxa, tá? Todos com a cor roxa. Que eu peguei aqui, um multicolorido, certo? E estou usando a mesma cor roxa. Então, na frente de cada capítulo que eu tenho que fazer o fechamento, eu ponho o meu post-it, certo? Terminei de ler o capítulo, terminei o meu fichamento, não vou mais usar, retiro. Não preciso mais, certo? É isso. Aqui, por que eu tenho esses outros? Isso daqui eu não vou usar para fichamento. Isso daqui é uma marcação que eu fiz por causa de um tema que me interessa, que eu achei aqui no livro, e que depois, quando eu tiver tempo, eu vou ler, vou dar uma olhada mais aprofundada. Aqui também e tal. Por que eu... Notem que eu não estou usando a mesma cor do fichamento. Por que eu estou usando este outro sticker aqui, que não é a mesma cor, tá? Não sei se dá para ver aí, esse daqui está no roxo, esse daqui está no rosa. Esse é fosco, esse é transparente, tipo assim. Por mais que vocês não estejam aí, para mim está bem clara essa diferença. Isso daqui é onde eu parei de ler, no momento que eu parei para fazer qualquer outra coisa. Parei porque meu filho me chamou, parei porque o telefone tocou, parei para fazer comida, não importa. No momento que eu paro, eu marco com outro post-it. Esse post-it é único e ele fica mudando ao longo do livro conforme a minha necessidade, certo? É isso. Isso eu vou fazer para todos, tá? Então, assim, terminei, vou riscar no planner, vou riscar na ficha, vou tirar aqui do meu livro, certo? Opa, saiu aqui. Importante também é assim, se a opção for por mandar tudo para o professor de uma vez, você vai juntando numa pasta, ou no Google Drive, ou numa pasta do computador, não importa. Cria uma pasta para cada uma das matérias, vai juntando e mande tudo de uma vez. Se for para mandar aos poucos, na hora que termina, manda, não espera depois. Eu já vi gente perder prazo porque esperou. Sabe assim? Não, depois eu mando, depois o computador não funciona, depois a internet falha, enfim, manda na hora, entendeu? Uma coisa que eu sempre falo muito para os meus filhos e que eu sempre recomendo para todo mundo, e eu também faço isso, tá? É um jeito que eu encontrei de me organizar, funciona muito bem para mim, recebi a atividade, eu faço hoje.
Eu não espero a data limite. Eu não espero o meu prazo. Não é porque eu tenho um aqui que é para terça-feira que eu vou esperar até segunda-feira para fazer. Eu faço hoje. Eu faço hoje. Este último planner que eu mostro aqui, ó, que aí vocês falam assim, nossa, mas para que fazer tanta coisa aqui? E aí você vai ter sexta, sábado, domingo, não é melhor espalhar? É o gosto de cada um. Eu fiz 2 planners. Eu gosto disso. Por quê? Porque pode ser que eu não consiga fazer nesse ritmo que eu estou pensando. Pode ser que eu precise de um dia a mais, entendeu? Pode ser que dê ruim na minha internet. Pode ser que não, que eu, sei lá, alguma coisa aconteça no meu computador. Pode ser que eu não consiga enviar, entendeu? Então eu não vou deixar para o último dia. Eu termino antes. Se eu terminei antes, eu tenho espaço para imprevisto. Eu estou deixando 3 dias de imprevisto, entendeu? Se eu terminei antes, eu tenho espaço para descanso se eu não tiver imprevisto, do que matar todos os dias da minha semana. É um jeito, tá? Cada um tem o seu. Eu espero ter ajudado. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem. A minha ideia é sempre trazer coisas importantes para vocês. O que eu puder ajudar, estou aqui, tá bom? E distribuam, compartilhem com as pessoas que você acha que pode se beneficiar dessas dicas também, tá bom? Até a próxima!